Fala galera, sejam bem-vindos novamente. Não esquece aí de se inscrever no canal e deixar um like. A gente estava discutindo a associação de resistores em série. É uma das formas de nós ligarmos resistores. No entanto, nós também podemos ligar os resistores em paralelo. Eu gostaria de discutir com vocês então a associação de resistores em paralelo. Vamos lá! Resistores em paralelo. Vocês devem lembrar de algumas características importantes. Numa ligação de resistores em paralelo, os resistores estão instalados de forma independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se um resistor queimar ou se nós retirarmos um dos resistores do circuito, os outros continuam funcionando. Diferentemente da associação em série, onde um resistor estava ligado no outro. Se nós retirássemos um dos resistores da associação em série, os outros parariam de funcionar, porque o circuito ele abriria. Então, não teria mais corrente elétrica, ok? Então, pense. Na sua casa, você acha que as ligações das tomadas é em série ou é em paralelo? Quando você desliga um equipamento, os outros continuam funcionando ou param de funcionar? É claro que eles devem continuar funcionando. Isso porque as tomadas estão ligadas em paralelo nas instalações domésticas. O que nós precisamos lembrar a respeito das associações de resistores em paralelo? A DDP é uma constante e a corrente elétrica ela vai se dividir entre os resistores da associação. Então lembre, é o contrário da associação em série. Lá na associação em série, a corrente era constante e a DDP se dividia. Aqui não, aqui a DDP é constante e a corrente se divide. Então vamos fazer uma análise de uma ligação em paralelo. Imagine uma fonte de tensão U. Eu vou ligar um fio no polo positivo e um fio no polo negativo e entre essas extremidades eu vou instalar os resistores. Tá aí o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. Eles estão funcionando. Então, correntes elétricas estão percorrendo esses resistores. Mas, antes de nós analisarmos a corrente, lembre, para analisarmos associações de resistores, nós vamos marcar pontos. Vamos então marcar um ponto ligado ao polo positivo da bateria, ponto A, e nós vamos então percorrendo o circuito. Se nós não atravessarmos nenhum elemento, nós mantemos o nome do ponto. E se nós atravessarmos um elemento, a gente troca o nome do ponto. Então imagine, eu vou sair daqui e vou andando pelo circuito até chegar aqui. Mantenho o nome do ponto porque eu não passei por nenhum resistor, nenhum elemento de circuito. Continuo andando até aqui, mantenho o nome do ponto, até aqui mantenho o nome do ponto. Então todos esses pontos são pontos A. Todos eles estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Mas quando eu atravesso para este lado, eu troco o nome do ponto. Por quê? Estou atravessando um resistor. Atravessei o resistor R1, eu troco o nome do ponto. E se eu descer daqui para cá, eu troco ou mantenho o nome do ponto? Eu mantenho o nome do ponto, porque eu não atravessei nenhum resistor aqui. E aqui embaixo, mantenho o nome do ponto, fechei o circuito lá no polo negativo da bateria. Ah, professor, mas imagine que você venha por esse caminho aqui. Então, nós atravessamos um resistor. Se aqui é ponto A, esse aqui tem que ser um ponto diferente. Por isso, eu chamei de B. Então, as marcações estão corretas aqui. Vamos então analisar a corrente elétrica. Uma corrente elétrica I parte do polo positivo da bateria, faz a volta aqui nessa curva, isso aqui é um fio dobrado, e chega nesse nó, o ponto de união entre 3 ou mais fios. Lembre,
em um nó, a corrente se divide. Então vamos dizer que a parte que passa no resistor R3 é I3 e a parte que sobe é I'. Veja que I' chega de novo em um nó, um ponto de união entre 3 ou mais fios. Então ela vai se dividir. Uma parte passa por R2 e outra parte sobe, que vai atravessar R1 e vai descer aqui novamente, vai encontrar a corrente I2, a corrente que desce aqui então, I1 mais I2 forma I', I' mais I3 forma I, completando o circuito, ok? Então, parece difícil, mas com um pouco de prática você vai conseguir fazer toda essa análise. Então treine bastante, ok? Vamos analisar o circuito matematicamente. O que nós sabemos é que a formulinha que deve ser aplicada em circuitos elétricos é URI. Então, aplicando o URI entre os pontos A e B, nós podemos perceber aqui, ó, que entre os pontos A e B, a DDP é U. Então, se nós aplicarmos aqui no resistor 1, vai ficar U igual a R1 e 1. Se nós aplicarmos no resistor 2, vai ficar U igual a R2 e 2. E se nós aplicarmos no resistor 3, fica R3 e 3. Você viu que eu isolei as correntes elétricas, I1, I2 e I3? Mas por que você acha que eu fiz isso? Veja aqui em cima, ó, a corrente total se divide entre os resistores. Então, provavelmente, uma pergunta que você vai ter que resolver é: qual a corrente elétrica que atravessa cada um dos resistores? Então, na maioria das situações, você vai ter que isolar a corrente elétrica. É só aplicar URI em cada um dos resistores e isolar a corrente elétrica, ok? Lembre que uma das maneiras de nós pensarmos na associação de resistores é trocar todos os resistores por um só e montarmos o que nós chamamos de circuito equivalente, que é o circuito composto apenas por um resistor que, ligado na mesma fonte de tensão, será percorrido pela corrente elétrica total. Como assim? Então tá aí, peguei a fonte de tensão de antes, a fonte U, ligo fios nas suas extremidades, polo positivo e polo negativo, e vou agora ligar apenas um resistor, que eu vou chamar de resistor equivalente dessa associação em paralelo. Por isso é o RP. E eu vou aplicar o URI aqui nesse circuito, sabendo que a corrente que vai percorrer esse resistor é a corrente total desse circuito aqui. Temos aí então U igual a RP, I. O problema é, quem é esse RP? Vamos determiná-lo. Lembrando que a corrente total se dividiu, então posso dizer que a corrente total é a corrente que passa no primeiro, mais a corrente que passa no segundo, mais a corrente que passa no terceiro resistor. Agora, eu tenho I, é só isolar aqui, eu tenho I1, eu tenho I2 e eu tenho I3. Eu tenho aqui todos os termos multiplicados por U. Então, dividindo tudo por U, nós teremos o seguinte resultado. O resistor equivalente pode ser obtido se nós fizermos 1 por RP é igual a 1 por R1, mais 1 por R2, mais 1 por R3. E se tivessem mais resistores, a gente somaria mais 1 por R4, mais 1 por R5, até que nós envolvêssemos todos os resistores da associação. Lembre que para fazer uma soma de frações, você deve tirar o mínimo múltiplo comum. Então, cuidado com isso aqui, você tem que tirar o MMC, ok? Galera, com isso nós vemos que a resistência ela vai diminuir. Eu já mostro para vocês, vamos resolver um caso particular. O caso importante para facilitar para vocês é resolver de 2 em 2. Se você não quiser tirar o mínimo múltiplo comum, você pode fazer de 2 em 2. Como assim? Veja só, peguei lá primeiro resistor, segundo resistor. E é isso que nós temos. Vamos fazer a análise novamente. Ponto A, não passei por nenhum resistor, mantenho, não passei
mantenho, agora eu atravessei, troco o nome do ponto, daqui para cá, não passei, mantenho, não passei, mantenho. Corrente elétrica, parte do polo positivo da bateria, chegou num nó, se divide, uma parte passa em R2, outra parte sobe e passa por R1, completando o circuito. Como resolver essa situação? URI no primeiro, URI no segundo, e nós temos as correntes. Resistor equivalente, olha só o resultado. Eu já tirei o mínimo múltiplo comum aqui para vocês e nós chegamos em produto pela soma. Então, se você tiver dois resistores, basta fazer o produto dividido pela soma das resistências e você já vai ter o resistor equivalente. Muito mais fácil do que ter que tirar o mínimo. Tá? Isso aqui é resultado do mínimo múltiplo comum, daquela expressão que nós vimos anteriormente, só que com dois resistores. Uma outra situação que pode aparecer para vocês é a situação com N resistores iguais. Então nós teríamos uma associação, aqui está o primeiro fio, aqui está o segundo fio, isso aqui é infinito, ó, ok? Pode continuar aqui para baixo, pode continuar lá para cima. Nós vamos instalar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos instalar N resistores idênticos. Como resolver este caso? Bom, nós podemos então pegar um dos resistores e dividir por quantos resistores estão associados. Ok? Bem simples, pega um e divide por quantos estão associados. Veja então que se você tem 10 resistores de 10 ohms cada um, faz a continha comigo aqui, 10 dividido por 10, resultado 1. Nós podemos então notar facilmente que a resistência em paralelo ela diminui. A resistência em paralelo é menor que o menor resistor da associação. Galera, é isso que eu gostaria de discutir com vocês em relação à associação de resistores em paralelo. Bom estudo a todos. Deixa um like aí, curte o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, me procure e a gente conversa. Até a próxima. Tchau, tchau.